Continua ouvindo a Voz da Rússia. Amigo ouvinte, em 29 de outubro deste ano serão assinalados os 75 anos desde o dia em que o nosso país estreou nas ondas de rádio internacional. Dedicamos o ciclo de programas a esta data memorável. Nós falamos a todo o mundo, os 75 anos da Voz da Rússia. Convidamos os nossos prezados ouvintes para mais um programa do ciclo 75 anos da Voz da Rússia, no qual levamos ao seu conhecimento a história da nossa companhia de rádio e a sua atualidade. Os mais importantes acontecimentos ocorridos no país e no mundo foram apresentados nos programas da Rádio Moscou. E, com frequência, os próprios jornalistas foram as suas testemunhas e participantes diretos. Um exemplo vivo é o notável jornalista e especialista em problemas internacionais, professor catedrático Valentin Zorin. Um dos primeiros formandos do Instituto Estatal das Relações Internacionais de Moscou, Valentin Zorin, chegou à nossa emissora em 1948. Esta foi a época em que foi formada a Organização das Nações Unidas, criada para a manutenção da paz no mundo pós-guerra. Esta foi também a época da crescente confrontação entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. Eis como Valentin Zorin recorda o seu trabalho na época como autor e apresentador de programas para os Estados Unidos e a Inglaterra. Как работалось? Тяжело работалось. Сейчас вообще принято прошлое наше в мрачных тонах подавать. Como foi o trabalho? Foi pesado. Agora é costume atribuir tons sombrios ao nosso passado, acusar os jornalistas da rádio e da radiodifusão internacional de que nós nos ocupávamos da propaganda, ainda que nos fôssemos desapidados. E isto era assim mesmo, porém gostava de lembrar aos nossos ouvintes como se chamava este período em que trabalhávamos, a saber, a Guerra Fria, sendo que guerra é quando se faz fogo de ambos os lados. Claro, com o tempo a situação ia mudando e, logicamente, mudou também a tonalidade da nossa propaganda, disse Valentin Zorin. E ele foi um dos primeiros jornalistas de rádio em nosso país que viajou ao exterior, e isso foi possível depois da morte de Stalin em 1953, quando começou o degelo político em nosso país e, correspondentemente, melhorou a situação internacional. Durante estas viagens, principalmente aos Estados Unidos, Valentin Zorin preparou materiais também para a rádio e televisão nacionais e para o serviço internacional. Como foi a sua vida durante a primeira visita aos Estados Unidos da América? Я читаю книги хороших журналистов, американских, которые работали корреспондентами в Москве. Ele está respondendo. Eu leio livros de bons jornalistas americanos que trabalharam na época como correspondente em Moscou. Eles reclamam terrivelmente do nosso regime, escrevem como eles eram controlados aqui. E foi assim mesmo. Porém, quando eu cheguei aos Estados Unidos, me deram o visto em Nova York e eu não podia viajar além das 25 milhas. Se eu precisasse viajar, digamos, por exemplo, para Chicago ou para qualquer outro lugar, então eu deveria entrar com uma nota através da nossa embaixada ou Departamento de Estado. Diante disso, em nossa embaixada havia um grande quadro pendurado onde estavam pintadas grandes áreas para onde o jornalista soviético era proibido de viajar. Portanto, os nossos jornalistas nos Estados Unidos não se encontravam numa situação melhor do que os nossos colegas americanos em Moscou. Contudo, as viagens de Valentin Zorin aos Estados Unidos prosseguiram e seus materiais sobre os acontecimentos internacionais despertaram grande interesse tanto dos ouvintes da Rádio Moscou como também dos telespectadores, pois Valentin Zorin trabalhou ativamente para a televisão soviética. Eis o que diz Valentin Zorin sobre as suas viagens nos anos 80. Такое впечатление, что это были поездки в разное время, в разные эпохи, я бы сказал, уже совершенно другая. Tenho a impressão de que se tratava de viagens em épocas diferentes. A situação era totalmente outra, eram outras as relações.
Eu, como jornalista, posso dizer que estou feliz por poder trabalhar hoje, de ter a oportunidade de, pela primeira vez em muitos anos, não me preocupar com a censura, de dizer o que penso. É agradável viajar aos Estados Unidos, à Inglaterra, quando os colegas te recebem de forma amiga e quando se pode falar abertamente com eles. Acabaram de ouvir o programa do ciclo Os 75 anos da Voz da Rússia, com a participação do notável jornalista de rádio, especialista em problemas internacionais, Valentin Zorin. Ficaremos imensamente contentes em receber as suas cartas sobre os nossos materiais apresentados. Telefonem e enviem suas cartas para o endereço da nossa companhia de rádio, destacando no envelope, para o programa Os 75 anos da Voz da Rússia. Vocês podem ainda deixar suas mensagens em nossa secretária eletrônica. Anotem o número. Código de área 7095, telefone 950-6911. Repetindo, 7095-950-6911. Obrigado pela sua atenção e até novos encontros nas ondas da Voz da Rússia.